Filipenses, capítulo 3, do versículo 2. Nós vamos parar no versículo 8, para não nos alongarmos demais. Outro dia o meu filho mais velho comentava comigo que, lendo um dos livros de Jonathan Edwards, famoso pregador americano, nascido em 1703, morto em 1758, então, nesse livro ele falava sobre o grande despertamento que houve nos Estados Unidos, a começar pela sua igreja. E ele tentando, então, entender as causas do avivamento, o que ocorreu antes daquele dilúvio do Espírito Santo, ele descobriu a seguinte verdade, o seguinte fato referente àquele avivamento, que as suas pregações versavam sobre o mesmo tema, que a mensagem que antecedeu aquele derramamento do Espírito Santo era a mensagem do Evangelho, falando de uma forma mais específica, a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Não há doutrina que mais vem acompanhada do selo do Espírito Santo na pregação do que a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Martinho Lutero chegou ao ponto de declarar que esse é o artigo de fé mediante o qual uma igreja permanece de pé ou cai. Se nós não entendermos esta doutrina, um lugar como esse se transformará numa mesquita. Pregador que não prega essa doutrina deixa de fazer o papel de um pastor e passa a executar a tarefa de um imã ou de um rabino. A igreja não pode se transformar em mesquita, em sinagoga, e o pastor não pode pregar como se estivesse exercendo a função de um imã ou de um rabino. Então é importante que ressaltemos o fato de que um pregador pode, durante um ano inteiro, pregar a Bíblia para uma igreja sem pregar o Evangelho. Nem toda pregação bíblica é evangélica. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. E isso precisa ser enfatizado, porque se o Evangelho não for pregado, nossas igrejas estarão desprovidas de proteção espiritual para este livro. É o Evangelho que nos protege deste livro. Este livro, quando interpretado sem a luz do Evangelho, ele se volta contra as nossas vidas terrivelmente. Não leia a Bíblia sem a proteção espiritual de Cristo. Então, por isso, a escolha desse tema. Eu não poderia trazer para este retiro mensagem mais importante do que aquela sobre a qual passarei a falar a partir desse momento, com base nesse texto extraordinário. Filipenses capítulo 3, verso 2. Observem que o apóstolo Paulo revela estar muito indignado com homens que estavam pregando a Bíblia, contudo, recusando-se a pregar o Evangelho. Homens que estavam pregando Moisés, mas que não estavam pregando Jesus Cristo. O apóstolo Paulo declara: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, o que significa, portanto, que existe o bom obreiro e o mau obreiro. À luz desta passagem, o bom obreiro é aquele que prega o Evangelho. E um homem que, por mais íntegra do ponto de vista moral que seja a sua vida, sua conduta, e por mais que ele pregue a própria Escritura Sagrada, mas sem mencionar o Evangelho, estará incluído nesta categoria de mau obreiro. Esta pessoa presta
um desserviço incalculável para o cristianismo. Transforma, portanto, o evangelho em pregação sobre moralidade. Eu diria que uma igreja, durante anos a fio, exposta à pregação da Bíblia, sem a mediação do evangelho, transforma-se numa usina de neurose. E o apóstolo Paulo declara, portanto, que o obreiro tem que passar por esse teste. Ele está pregando o evangelho. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Ou seja, não se envolvam com projeto de igreja que não tenha como fundamento a pregação de Cristo e Cristo crucificado. Sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Então observem que existe o mau obreiro, existe o bom obreiro. Existe a falsa circuncisão, existe a verdadeira circuncisão. Então, para cada obra do Espírito Santo, autêntica, há uma falsificação satânica. De maneira que nós podemos falar em termos de verdadeira circuncisão e falsa circuncisão. O que caracterizava a falsa circuncisão era a ideia de que Jesus Cristo não basta para a nossa salvação, que nós precisamos de Cristo e precisamos de Moisés. É a pregação capaz de afirmar que a graça não é suficiente para a nossa redenção. Nós precisamos da cruz, mas precisamos também do cumprimento das leis civis, das leis morais, das leis cerimoniais do Antigo Testamento, entre elas a circuncisão. Então o que esses homens estavam dizendo era a seguinte coisa: pagãos que não se converterem ao judaísmo jamais serão salvos. E convertidos do sexo masculino que não passarem pela circuncisão jamais herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo, portanto, chama esta pregação de falsa circuncisão. Por que é falsa circuncisão? Porque só lidava com exterioridade. Tirava-se o prepúcio do pênis, mas não o pecado de dentro do coração humano. Uma marca era deixada no corpo de um homem, sem que o seu coração tenha sido marcado pela aplicação da palavra de Deus no poder do Espírito Santo. A partir do versículo 3, o apóstolo Paulo passa a descrever a verdadeira circuncisão. Então veja o contraste: falsa circuncisão, verdadeira circuncisão. Falsa circuncisão é um homem aparecendo diante do pastor de perna aberta, 3 dias com dor, olhando para os céus e dizendo: finalmente as maldições foram quebradas na minha vida. Olha, Deus, para esse sangue, olha para esse sofrimento, olha para esse gesto de fidelidade. Estou circuncidado. E no capítulo 5, do versículo 6 da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo declara: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, prestem atenção na cena, porque é a descrição da experiência religiosa sem a mediação do evangelho. Um homem de perna aberta, com seu pênis sangrando, julgando que quebrou as maldições, que completou a obra de Cristo na cruz, que está salvo, e Deus virando-se para ele dizendo: eu nunca pedi isso de você. Uma característica, portanto, do trabalho de alguns pastores, de alguns padres, é botar na boca de Deus o que Deus nunca falou. É muito importante que isso seja frisado. Não é boa obra a prática daquilo que a Bíblia não prescreve.
Portanto, se alguém algum dia vier cobrar de você alguma prática religiosa, espiritual, pergunte para esta pessoa: varão de fogo, de que texto das Sagradas Escrituras o irmão tirou que está exigindo de mim? Seu teste. Porque Jesus Cristo veio para nos salvar da religião, para tirar a canga que católicos e protestantes põem sobre os nossos ombros. E aí o apóstolo Paulo descreve a verdadeira circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Então ele está falando aqui não de um corte feito no pênis, mas de um corte feito no coração. Uma cicatriz eterna, deixada pela passagem do Espírito Santo. Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Em primeiro lugar, nós que adoramos a Deus no Espírito. Então o apóstolo Paulo está aqui apresentando certos testes que você pode aplicar à sua vida a fim de saber se você é cristão ou não. Uma característica do cristão é o encanto por Deus. É a adoração a Deus no Espírito, que significa você adorá-lo não apenas como Criador único dos céus e da terra, mas adorá-lo como Pai, porque com Jesus Cristo nós aprendemos a chamar Deus de Pai. Nós cristãos não nos relacionamos com Deus, nós cristãos nos relacionamos com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, perfeito em todos os seus atributos. Então, uma característica da verdadeira experiência de conversão, da verdadeira circuncisão, é a perplexidade, é o espanto, é o encanto, quando o crente para pensar no ser e nos atributos do seu Deus, que se revelou em Jesus Cristo, seu único Filho. Em seguida, o apóstolo Paulo declara: e nos gloriamos em Cristo, e nos gabamos em Cristo, e nos exaltamos em Cristo, e somos alegres em Cristo, e ousamos dizer que entraremos pelas portas da Nova Jerusalém, e que nossas orações são ouvidas, que o nosso nome está escrito no livro da vida, não em razão do nosso desempenho moral, mas do desempenho de Cristo. Nós nos gloriamos em Cristo. Nós não nos gloriamos em jejum, nós não nos gloriamos em cuidar dos pobres, nós não nos gloriamos em pregar até mesmo o Evangelho, nós não nos gloriamos em castidade, nós não nos orgulhamos de não estarmos envolvidos com pornografia, nós nos orgulhamos, nós nos gloriamos, nós nos exaltamos, porque Jesus Cristo morreu por nós e estamos livres da religião do desempenho. Se tivermos que fazer essas coisas todas, é porque estamos apaixonados, e não porque tensionamos, através de trabalho duro, ganhar o amor de Deus. E por fim, e não confiamos na carne. Portanto, o apóstolo Paulo está ressaltando o elemento de humildade na verdadeira experiência de circuncisão. Nós nos gloriamos em Cristo e não nos gloriamos da carne. Nós não nos gloriamos nos feitos do corpo. O fundamento da nossa esperança de salvação não está nas boas obras que praticamos. Nós não nos gloriamos nos nossos feitos morais. Nós nos gloriamos na obra sacrificial de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é a verdadeira obra de novo nascimento. Sempre nós encontraremos uma igreja quando esses sinais estiverem presentes: adoração a Deus no Espírito, regozijo em Jesus Cristo, ou esperança de redenção fundamentada na obra de Cristo, e muita humildade. Nós não nos gloriamos na carne. Repito, nós não nos aproximamos de Deus julgando que fizemos o suficiente
para despertarmos a sua atenção e conquistarmos o seu amor. Como diz Martinho Lutero, quando eu me aproximo de Deus, eu faço mais fiado na sua misericórdia do que na minha inocência. No versículo 4, o apóstolo Paulo se dedica a um exercício muito estranho. Especialmente nesses dias em que muitos de nós, pastores, nos deixamos trair pelo orgulho, pelos títulos, pelas façanhas que realizamos. Porque o apóstolo Paulo se desconstrói a partir do versículo 4. O que estava acontecendo? A igreja havia sido plantada na região da Galácia por verdadeiros missionários cristãos. Essa igreja havia passado, inclusive, por um avivamento. Só que o adversário de nossas almas não descansa. Então, das duas, uma. Ou ele entra pelas portas dos fundos da igreja com um erro doutrinário, ou então ele entra com um erro moral. Ou ele faz com que a igreja se desvie na doutrina, ou ele faz com que a igreja se desvie no comportamento. Na Galácia, a tática, o modo de operação, a intenção de desviar os cristãos da Galácia teve como objetivo introduzir a heresia, fazendo, portanto, com que aquelas pessoas deixassem de crer em Jesus Cristo e passassem a depositar a sua esperança em Moisés. Aqueles homens, portanto, se apresentavam aos Gálatas falando das suas façanhas morais, que haviam sido circuncidados, que tinham vindo de Jerusalém, que submetiam suas vidas à Torá. Observem que eles pregavam Jesus Cristo, mas eles pregavam Jesus Cristo e também Moisés. Então o apóstolo Paulo, a partir do verso 4, passa a se desconstruir. Na verdade, o que ele tenciona dizer é o seguinte: não há entre esses homens quem possa competir comigo em termos de desempenho moral. A minha trajetória é imbatível. Olha o que ele declara: bem que eu poderia confiar também na carne, bem que eu poderia confiar nos feitos do corpo, bem que eu poderia confiar em peregrinação a Jerusalém, bem que eu poderia confiar em memorizar o Antigo Testamento, bem que eu poderia confiar em dar esmola, bem que eu poderia confiar em ser casto. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que ele está dizendo é o seguinte: a doutrina que eu estou pregando vai de encontro aos meus interesses pessoais. Eu estou perdendo espaço na sinagoga, eu estou perdendo amigos, pessoas querem a minha morte, eu estou relativizando toda uma história de vida porque abracei Jesus Cristo como meu Salvador. A partir do versículo 5, ele passa a descrever o seu histórico de façanhas morais e espirituais. Aquilo que ele poderia usar como contraponto aos seus pecados. Aquilo que ele poderia botar na sua balança de façanha moral, a fim de recomendar a sua alma a Deus. A fim de contrapor, portanto, aos seus pecados, os seus méritos. Circuncidado ao 8º dia. O que ele está querendo dizer com isso? Eu sou filho da aliança. Eu nasci numa família que tinha uma aliança com Jeová. Com 8 anos, com 8 dias de vida, sem consciência alguma do que estava sendo feito comigo, sem o entendimento da palavra de Deus, os meus pais me levaram para ser circuncidado. Eu não tinha consciência, mas os meus pais me consagraram a Deus. Os meus pais fizeram questão
de dizer a todos, e acima de tudo ao próprio Deus, que aquele filho que eles haviam gerado era um filho da aliança, e que eles haveriam de trabalhar duro para que esse filho pudesse viver uma vida de fidelidade a Javé. Então, circuncidado ao 8º dia, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o selo da aliança havia sido ministrado a mim no meu 8º dia de vida. Em outras palavras, do ponto de vista das leis cerimoniais, minha vida era impecável, e isso desde o 8º dia do meu nascimento. Em seguida ele declara, da linhagem de Israel. O que ele está querendo dizer com isso? Eu não sou um gentio convertido ao judaísmo. Eu carrego o DNA de Abraão. Eu sou hebreu puro sangue, eu sou da família da aliança. As promessas que foram feitas ao povo de Israel, por meio dos patriarcas, são extensivas a mim por direito de nascimento. Da tribo de Benjamim, de uma das 12 tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, permita-me dizer, 2 não entraram em intercurso sexual com os pagãos, 2 não se contaminaram, 2 não perderam, vamos assim dizer, a pureza étnica. O apóstolo Paulo com isso está querendo dizer o seguinte: não há sangue pagão correndo nas minhas veias. Eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Eu sou hebreu por parte de pai e por parte de mãe. Hebreu de hebreus. A minha árvore genealógica tem como característica a presença de antepassados que serviam a Deus. E da descendência do patriarca Abraão. Em seguida, o apóstolo Paulo declara quanto à lei fariseu. O que ele quer dizer quanto à lei fariseu? Quanto à preocupação de cumprir a lei, de viver uma vida de fidelidade à lei, de encarnar a lei, eu era membro da seita mais rigorosa do judaísmo. Ninguém competia conosco em termos de compromisso radical em cumprir os padrões morais do Antigo Testamento, a tal ponto que na nossa seita todos jejuávamos 2 vezes por semana. Prática tal para a qual nós não encontramos uma passagem sequer do Antigo Testamento que apresente esse tipo de recomendação. Contudo, os fariseus podiam ser encontrados jejuando 2 vezes por semana. Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, o que ele quer dizer quanto ao zelo? Quanto à paixão, quanto ao desejo de ser fiel a Deus, de viver uma vida de obediência, quanto ao fervor espiritual perseguidor da igreja. O meu compromisso com o Antigo Testamento e com o farisaísmo era tamanho que quando eu cheguei à conclusão que Jesus era um falso profeta e o cristianismo uma seita judaica, eu tratei de exterminar a igreja e me tornei um radical opositor dos cristãos. O que ele está falando é o seguinte: eu nunca peguei nada leve, eu nunca lidei com a religião fazendo dela um apêndice da minha vida. Nós estamos aqui, gente, diante de uma figura difícil de nós encontrarmos nos dias de hoje. Porque, em geral, hoje nós encontramos pessoas que se sentem felizes e que procuram em Cristo felicidade. O apóstolo Paulo
tinha uma alma que funcionava de uma outra maneira. O deixava petrificado a ideia de parar no inferno, de ser julgado por Deus, de ter sua comunhão rompida em definitivo com seu Criador. Então nós estamos aqui diante da descrição de uma alma atormentada. É o homem que me parece que mais se identifica na história do cristianismo com Martinho Lutero. Porque em Lutero nós vemos a mesma característica: o desejo de ganhar o amor de Deus, de chamar a sua atenção, de ter a certeza da salvação absolutamente assegurada. Então, por isso essa declaração: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei irrepreensível. O que significa a justiça que há na lei? É aquela justiça que a lei promete. Que se você praticar a lei, você será considerado justo. É aquele compromisso com a lei que, em razão do seu nível de profundidade, faz com que você se torne imune à repreensão, de seja quem for. É isso que ele está querendo dizer. Quanto à justiça que há na lei irrepreensível, o que ele está declarando é o seguinte: ninguém jamais encontrou na minha conduta motivo de repreensão. Eu só não podia falar o que se passava no meu coração. Ele descreve na carta aos Romanos o que o levou a buscar salvação em Cristo. Ele conta que o 10º mandamento foi o que o derrubou. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o gado do teu próximo, a casa do teu próximo. E não há mínima dúvida que ele entrava na casa dos irmãos e olhava para as nádegas de suas mulheres. E que ele sentia uma alegria secreta quando pessoas a quem ele invejava tropeçavam. E que ele sofria quando estas mesmas pessoas prosperavam. Quando a lei se tornou interna e passou a lidar com motivações, com aquilo que não era digno de repreensão, por se tratar do aspecto motivacional da vida, usando a linguagem da psicanálise, que pode ser mantido ali, aprisionado, sufocado, reprimido por essa entidade que Freud chamava de superego, que nós poderíamos, de certa forma, muito mal comparando, chamar de consciência. Então, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. A partir do versículo 7, o apóstolo Paulo começa a descrever o Evangelho. Que é o Evangelho. Mas essa conjunção adversativa é fundamental para você entender o texto. Nunca salte uma conjunção adversativa nos escritos de Paulo. Mas, em contraposição a tudo isso, o que para mim era lucro, o que ele quer dizer com a palavra lucro? O que eu poderia usar a meu favor, a fim de me julgar justo aos meus próprios olhos, o que eu poderia usar como material de barganha com Deus, o que eu poderia apresentar a Ele para me justificar, para me sentir aceito, o que para mim era lucro, o que para mim me era conveniente, que podia me levar a prescindir de Cristo para minha salvação, o que me enchia de justiça própria, e que me levava a confiar na carne, e não na obra sacrificial de Cristo, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
O que ele está dizendo, portanto, aqui é o seguinte: que se ele considerasse aquelas obras, ele jamais alcançaria a salvação. Gente, isso é uma coisa impressionante que ele está declarando. Ele está dizendo que essas obras que nós praticamos, as obras mais recomendáveis, as obras que poderíamos chamar de mais santas, mais sagradas, mais bíblicas, que se ele considerasse o cumprimento dessas normas, dessas injunções do Antigo Testamento, ele jamais seria salvo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: era necessário que eu esvaziasse as minhas mãos a fim de receber o presente da salvação. Era necessário que eu parasse de considerar as esmolas que eu havia distribuído, as peregrinações a Jerusalém, todo o meu zelo, todo o meu ardor, todo o meu interesse em comunicar a lei, a Torá, os escritos de Moisés. O que para mim era lucro, eu considerei como perda, como algo que me era prejudicial. Ele está dizendo aqui, portanto, o seguinte: a minha condição era pior do que a das meretrizes e dos publicanos, porque o envolvimento destes com o pecado crasso os tornava mais vulneráveis à graça. Eles sabiam que não havia como conquistarem esta salvação pelos seus méritos. A minha experiência era diametralmente oposta. Eu era desgraçadamente justo. Em outras palavras, ele está fazendo eco à pregação de Cristo. Porque o que Cristo declarou nos dias de sua carne? As meretrizes e os publicanos, se dirigindo a presbíteros, diáconos, pastores do seu tempo: as meretrizes e os publicanos vos precederão no reino dos céus. O que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Era alguma coisa que militava contra a minha vida espiritual. Eu passei, portanto, a compreender que era absolutamente central para a minha redenção que eu desconsiderasse tudo isso. Desconsiderasse o quê? Ser circuncidado ao 8º dia, ser da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ser membro de uma seita radical, ser zeloso pelo cumprimento da Torá e viver uma vida irrepreensível a ponto de pessoas não terem do que acusar o apóstolo Paulo. Então, meus amados irmãos, não há a mínima dúvida que o apóstolo Paulo olhou para a lei, olhou para Jesus Cristo e percebeu em Jesus Cristo algo muito mais atraente do que aquilo que a lei lhe oferecia. Meu Deus. O que ele está dizendo? Que ele encontrou em Jesus Cristo o que a lei jamais lhe ofereceu. Porque o que a lei faz é bater na nossa cara. O que a lei faz é nos chamar de canalhas. O que a lei faz é nos apresentar um espelho que nos permite ver as nossas rugas morais. O objetivo da lei é trucidar. O objetivo da lei é humilhar. O objetivo da lei é nos jogar no chão. É isso que ele está dizendo. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo, como algo que militava contra a salvação pela graça mediante a fé. Ou eu abria mão da religião do desempenho,
ou jamais haveria de experimentar essa doçura de alma indescritível que advém da compreensão do fato de que Jesus Cristo cumpriu a lei por mim e deu sua vida no Calvário a meu favor. Verso 8. Sim, deveras, eu gosto desse deveras. Quem está dizendo o seguinte: eu não enlouqueci. Eu tenho plena consciência do que eu estou falando. Reitero o que acabei de lhes dizer. Sim, deveras, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. O que o apóstolo Paulo está declarando é que ele abriu mão de um casamento, ele se divorciou de alguém, dessa senhora chamada lei, a fim de poder casar com Cristo. Mas o que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, considero tudo como algo que me é profundamente prejudicial. Veja, ele não está condenando aqui ler a Bíblia, ele não está condenando aqui cuidar dos pobres, ele não está condenando aqui o culto a Deus. O que ele está dizendo aqui é a seguinte coisa: se você passa a olhar para essas práticas como meritórias, você está perdido, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede sua graça. É isso que ele está dizendo. O que o apóstolo Paulo está declarando é o seguinte: em Moisés eu jamais tive descanso, minha alma jamais repousou no judaísmo. Porque, gente, porque a alma jamais é capaz de repousar na lei. Veja só, é muito importante que nós entendamos que a Bíblia não nos apresenta um Deus neurótico pedindo de nós idiotice. Por favor, para nós entendermos essa passagem e o que levava o apóstolo Paulo a se manter tão preocupado com a sua salvação, é de fundamental importância que entendamos o fato de que o conceito da palavra pecado na Bíblia faz todo sentido. Por isso que eu sou pregador. Se eu não acreditasse que o pecado é algo sério, sinceramente, eu não estaria aqui. Porque a Bíblia nos apresenta um Deus santo que pede de nós o que é razoável. O que ele pede de nós? Amor. Pegue todos os mandamentos. Eles podem ser resumidos a 10. Pegue os 10. Eles podem ser resumidos a 2. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Vamos entender então o que a lei pede de nós. Primeira coisa, a lei pede o que é santo, a lei pede o que é sublime, a lei pede o que é racional, a lei pede o que nós vivemos pedindo uns dos outros. Então a Bíblia nos apresenta um Deus santo que entra em aliança com o homem, pedindo do homem a seguinte coisa: tudo o que eu quero é que você vive a vida que eu vivo, que é uma vida de amor. Isso envolve duas coisas. Em primeiro lugar, você amar aquele que sustenta o seu batimento cardíaco. Você só funciona bem comigo. A sua alma jamais encontrará descanso enquanto não descansar em mim. Eu quero que você me tenha como excelente, como amável. Eu quero ser o primeiro amor da sua vida. Eu quero que você viva para o meu louvor. Eu quero que você me ame a ponto de entregar o seu bem mais precioso a mim, a ponto de você relativizar todos os bens da vida
em razão de um fascínio de alma por aquele que o formou. Amar a Deus, portanto, envolve viver para a sua glória, viver para o seu louvor, envolve nós pegarmos o nosso Isaac e entregarmos a Ele. E amar a Deus também envolve, seja qual for a circunstância da nossa vida, a Ele darmos graça. Porque, em razão do fato de nós o amarmos, nós não queremos a riqueza nem a pobreza. Nós não queremos a doença, não queremos a saúde. Nós não queremos a fama, não queremos o anonimato. Nós queremos a sua glória, nós queremos a sua companhia. Nós queremos a sua intimidade. Não nos interessa Canaã, a terra que mana leite e mel, se Ele não estiver conosco. Pergunta aos irmãos: quem vive assim? Quem ama a Deus nesta extensão? Agora observe o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nenhuma passagem bíblica pede para que o homem ame a si mesmo. Essa é uma das interpretações mais sem sentido de toda a história do cristianismo. E pessoas e pregadores insistem em dizer que quando o Senhor Jesus declara: amarás o teu próximo como a ti mesmo, o Senhor Jesus está nos ensinando que para amarmos o próximo, em primeiro lugar nós temos que amar a nós mesmos. Pois enquanto nós não amarmos a nós mesmos, nós jamais amaremos o próximo. Acontece que nós somos loucos de amor por nós mesmos. Nós não precisamos ser ensinados a nos amar. Até quando nós nos boicotamos, nós o fazemos por amor a nós. E porque o nosso maior compromisso na vida é com a nossa felicidade, nós mentimos muito. E há uma tendência em nós em ignorar o bem-estar do próximo. E o grande problema é que aquilo que nós exigimos do próximo, nós mesmos não conseguimos praticar. Me lembro do famoso pregador americano Francis Schaeffer dizendo: qual será o critério? Estou apanhando a beça desse microfone aqui com óculos. Qual vai ser o critério do juízo final? Interessante, o que ele diz? Francis Schaeffer declara que é como se nós tivéssemos um gravador pendurado no pescoço. Em cada momento que nós emitimos um juízo moral, Deus vai lá e aperta a tecla de gravação. Sérgio Cabral merecia estar preso, gravou. O ex-presidente fulano de tal é um corrupto, gravou. Você é muito vaidoso, gravou. Você não ligou para mim no meu aniversário, gravou. Fulano de tal é avarento, gravou. O que é que Schaeffer diz que vai acontecer no juízo final? Eu concordo com ele. No dia do juízo final, Deus vai apertar a tecla play e vai botar você para se ouvir. E uma pergunta lhe será feita: o que você tem a dizer sobre a forma como viveu, à luz do que você passou a vida inteira a exigir do próximo? Vocês estão entendendo? Porque se tivermos que entrar no céu, vai ser pela graça de Cristo e não pelos nossos méritos. Vocês estão entendendo agora por que ele está dizendo: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa do que eu encontrei nele. Porque nele, finalmente, eu encontrei um Deus doce. Finalmente eu fui curado da fobia de Deus.
porque nele eu conheci um Messias por mim e não contra mim. O Jesus da Bíblia não é um Jesus contra nós, é um Jesus a favor de nós. Aleluia. Então, a palavra de Deus nos apresenta um Cristo especialmente doce, que não cabe nas definições que muitas vezes nós fazemos sobre sua própria pessoa. Você pegue, por exemplo, aquela história da mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Ela é trazida pelo pastor para o templo, e o pastor com a Bíblia nas mãos apontando para o livro de Levítico, e dizendo, no livro de Levítico, Moisés diz que mulheres adúlteras devem ser apedrejadas. Impressionante o que Jesus faz. Primeiro lugar, ele se dirige àqueles homens dizendo: quem não olhou para as costas dessa mulher, quem não olhou para os seus seios, para as suas nádegas, quem não ficou excitado com a cena, que seja o primeiro que jogue pedra nela. Silêncio. Aí ele põe o peito na frente da mulher, se interpõe entre a religião, a lei e a mulher. E naquele exato momento, ele vira-se para aquela a quem a religião queria matar e diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, agora vá e reconstrua a sua vida. Ele, portanto, põe o peito entre a mulher e Moisés, entre a mulher e a lei, entre a mulher e a sua consciência, entre a mulher e o padre, entre a mulher e o pastor, entre a mulher e a Torá, entre a mulher e o diabo, entre a mulher e o inferno, entre a mulher e o juízo final. Porque o Cristo da Bíblia é doce, o nome dele é Jesus, Jeová é salvação. Vocês estão entendendo a linguagem? A lei só batia na minha cara. O que o Evangelho fez? O Evangelho fez com que eu tirasse os olhos do Monte Sinai pegando fogo e olhasse o bebê mamando no seio de Maria. Isso é Evangelho, é boa nova, é mensagem que veio para comunicar às nossas vidas segurança, alegria, vontade de dançar. É mensagem que silencia o inferno. Olha o que ele está dizendo: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Por amor a Ele, a sua mensagem, seu Evangelho, o que Ele fez por mim. Eu abri mão da minha própria história, eu abri mão da religião do desempenho, eu passei de considerar como fundamento da minha salvação os meus jejuns, as minhas boas obras, a minha submissão às leis civis, às leis cerimoniais, às leis morais do Antigo Testamento, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Aqui é muito importante que nós entendamos um ponto. A palavra refúgio, no original, ela nos apresenta uma definição, quer dizer, abre espaço para uma interpretação que vai desde lixo até excremento de animal. Presta atenção. O que o texto está dizendo é que quando, na perspectiva de você comprar o amor de Deus, de você se sentir aceito diante de Deus, você comparece à sua presença, trazendo como oferta, esmola, socorro aos pobres, distribuição de folheto, castidade,
memorização de versículos bíblicos, vigílias, participação em retiro, você está oferecendo a Deus estrume. Só há uma oferta que você pode apresentar a Deus que esteja à altura da sua santidade, da sua majestade. Esta oferta se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Portanto, observem que em todas as religiões, o homem é visto trazendo nas mãos uma oferta para ganhar o coração da divindade. No Evangelho, Deus é o ofertante. Deus é que traz para você e para mim a oferta, a fim de que nós devolvamos a Ele e possamos dizer: ouso entrar na Tua presença, ouso apresentar as minhas orações, ouso professar fé no Teu nome, por causa da obra sacrificial, vicária, substitutiva do meu Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo. Isso é Evangelho, gente. Isto é Evangelho. Entendam, o púlpito não é de Moisés, o púlpito é de Jesus Cristo. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Portanto, o nosso chamado não é para pregar moralidade, o nosso chamado é para pregar o Evangelho. O nosso chamado não é para dizer às pessoas o que é que elas devem fazer para serem salvas. O nosso chamado é para proclamar às pessoas o que Cristo fez por elas, para que estas sejam salvas. Não podemos, portanto, esperar que não cristãos se comportem como cristãos. Entendam, nosso chamado é para pregar o Evangelho. Eu me lembro de um rapaz da minha igreja que havia se envolvido com práticas homossexuais, decidiu abandonar a prática do homossexualismo e criou um movimento chamado Moses, Movimento pela Sexualidade Sadia. Então a sua bandeira era falar sobre sexo e ensinar as pessoas a viverem uma experiência sexual sadia. E, entre outras coisas, ele ia para as passeatas gays e marchava com as pessoas, e ia para as ruas e distribuía folhetos. Então ele começou a frequentar a nossa igreja no período que eu estava expondo a carta de Paulo aos Gálatas. Naquela época, o João Santolin, que é o seu nome, ele foi capa de uma revista, por isso que eu estou o identificando publicamente. Naquela época, então, o João Santolin recebia convites do Brasil inteiro para falar sobre sexualidade e para ensinar as pessoas a terem uma sexualidade sadia. Mas na exposição da carta aos Gálatas, ele compreendeu que o seu ministério estava baseado numa premissa equivocada. Que pregar contra o homossexualismo para um homossexual só torna a sua situação mais difícil. Porque é uma tendência em nós em desejarmos aquilo que a lei proíbe. Aí ele compreendeu que o método de Deus é transformar o coração humano através da pregação do Evangelho. Porque é o Evangelho que nos comunica o perdão, é o Evangelho que nos comunica uma aceitação baseada no sacrifício de Cristo. É o Evangelho que faz com que nós tenhamos poder para fazer aquilo que sabemos que devemos fazer, mas que não conseguimos em razão da nossa sujeição ao pecado. Repito, portanto, o nosso chamado não é para pregar moralidade, é para pregar o Evangelho. Aí uma pessoa se converteu, está apaixonada por Deus, compreendeu a graça, o amor de Deus que está em Jesus Cristo. Aí eu vou falar sobre relações trabalhistas, aí eu vou falar sobre o pobre, aí eu vou falar sobre castidade, aí eu vou falar sobre pornografia, mas sempre no espírito do Evangelho. Porque senão, gente, a alternativa é
os jovens desta igreja ficarem com os cabelos brancos antes do tempo, por estarem ouvindo mais Moisés do que Jesus Cristo. Repito, Jesus Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Não leia a Bíblia sem Jesus Cristo. Esse livro é terrível. Ele nos apresenta o que é razoável. Ele nos apresenta o que é santo. Ele nos apresenta o que nós exigimos do próximo e não conseguimos praticar. E ele diz que se continuarmos a viver assim, exigindo das pessoas o que nós não praticamos, recusando-nos a nos submeter à vontade de Deus, nós vamos ser julgados por Deus. A exposição constante desse livro, seu anúncio do Evangelho, enlouquece qualquer pessoa. Portanto, enfatizo o ponto: nosso chamado não é para pregar moralidade, nosso chamado é para anunciar Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo declara, último versículo: e ser achado nele, e ser encontrado nele, conectado a ele, em comunhão com ele, dependendo da sua graça para viver, não tendo justiça própria. O que é não tendo justiça própria? É não julgando que posso recomendar a minha alma a Deus pelos meus méritos. Não tendo justiça própria, que é a justiça que é fruto de conquista, é a justiça que é fruto de trabalho árduo. Não tendo justiça própria, uma justiça autoconquistada, vamos assim dizer, não tendo justiça própria, que procede da lei, porque a lei promete que quem se submeter a ela será considerado justo aos olhos de Deus. Vocês estão entendendo o ponto? E ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei. Então, a lei declara que você pode se tornar justo cumprindo os mandamentos. Cumprindo o quê? Nada é complicado, cumprindo a lei do amor. Amando a Deus e amando ao próximo. Nós não conseguimos amar a Deus e amar ao próximo. Então, o apóstolo Paulo, portanto, declara nessa passagem que ele não cometeu esse ato de insanidade, de construir esse senso de justiça própria que procede da lei, mas senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. É uma justiça que você recebe pela graça de Deus mediante a fé. Então, uma é a justiça da lei. Olha, vamos entender o ponto. Eu peço de todo o coração que nessa parte final da minha pregação, sei que a mensagem é longa, estamos cansados, o calor é grande, mas, gente, nenhum pregador vai passar pelo púlpito dessa igreja para trazer para vocês uma mensagem mais importante que a de hoje. Ninguém na história dessa igreja pregou uma mensagem mais importante que eu estou pregando essa noite. Pode ter pregado com mais unção, pode ter pregado com mais graça, pode ter pregado sobre as mesmas doutrinas, com efeitos muito mais poderosos do que os efeitos da pregação do Evangelho nessa noite. Mas ninguém pode pregar mensagem mais importante do que a justificação pela graça mediante a fé. Isso aqui é o âmago do Evangelho. Eu não poderia, portanto, trazer mensagem mais importante do que essa. Se nós não compreendermos essa mensagem, isso aqui vai virar uma mesquita. Isso se transforma em sinagoga, em escola de moralidade, de boas maneiras, e não uma agência de libertação. E nós não vamos ver batismo com o Espírito Santo, porque a mensagem que o Espírito Santo mais honra é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que o Espírito Santo põe o seu selo. Nós nunca estamos em condição de esperar com verdadeiro nível de esperança evangélica um avivamento do que quando o Evangelho está sendo pregado. Então, preste atenção, por favor, já estou terminando, é o último versículo da noite, a última frase. Senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus.
O que é a fé? Vamos entender, não é crer na existência de Deus porque os demônios creem e tremem. Não é operar milagres, porque a pessoa pode não ser crente e operar milagres. Não é ter dons espirituais, porque a pessoa pode ter dons espirituais e não ser salva. Balaão profetizava, Saul profetizava, Judas operou milagres. Não é conhecer a Bíblia, porque os demônios conhecem a Bíblia. E não é nem orar. Embora orar seja sinal de salvação, a Bíblia nos apresenta os demônios orando. Senhor, permita-nos entrar nessa manada de porcos. Isso é oração. E foram ouvidos. O que é a fé? A fé é o menino que deixou o pai e que viu sua vida nivelada à vida dos porcos. E aí que foi levado a dizer: quantos trabalhadores do meu pai comem com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. Isso é fé. Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí Jesus está aqui desesperado pela ideia de ensinar as pessoas a conhecerem o amor de Deus e o que pode fazer com que os pecadores se reconciliem com Deus. Então ele usa essa história para nos ajudar a entender a sua mensagem. Aí ele descreve o menino voltando. O menino que abriu mão da comunhão com o pai, que não honrou o pai, que desperdiçou a herança na prática do que não honrava o pai, e o que o levou também a desonrar a si mesmo. Mas tomado da convicção da sua miséria, ele é levado a voltar, e vem pelo caminho dizendo: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí Jesus, então, para nos ajudar a entender, veja só, o grande anelo de Jesus é quebrar a fobia de Deus. Porque a obra suprema do diabo é nos levar a confundir Deus com Satanás. E o que Jesus veio é para produzir em nós encanto. Jesus veio para nos ensinar a chamar Deus de Pai. E por isso ele descreve o pai da parábola correndo na direção do menino como se estivesse a esperar o seu retorno, olhando para a linha do horizonte. Ele aparece, ele corre na direção do filho mais novo e o abraça. E antes do menino dizer: trata-me como um dos teus escravos, ele põe anel no seu dedo, troca suas vestes, sandália nos pés, porque só os escravos deveriam andar descalços, e introduz o menino numa festa. Matemos o novilho cevado, celebremos o retorno do meu filho. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí o impressionante é o garoto na festa, numa tremenda cara de pau, como se nada tivesse acontecido. O irmão mais velho, que representa Moisés, que representa a lei, que representa a nossa consciência, que representa o inferno, que representa a religião, falando. E ele surdo, só ouvindo o pai. E Jesus dizendo: e quem não tiver essa cara de pau jamais vai entrar no reino dos céus. Porque o pai não considera a cara de pau quem, apesar de ter mergulhado no pecado, decidiu voltar para casa. Esse o pai acolhe. Isso é fé. E aí então, quando você crê dessa maneira, não é que você crê na existência de Deus, você crê que Deus é bom e que enviou o seu filho como sacrifício, como propiciação pelos seus pecados. Nessa hora, você recebe a justiça de Deus. Não é uma justiça infundida, é uma justiça imputada. Lutero, tentando frisar o ponto, olha, eu me emociono sempre que me lembro dessa pregação de Lutero. Ele diz o seguinte: essa justiça é uma justiça que desce do céu como a chuva.
Você não faz nada para conquistá-la, ela é derramada. Você se arrepende dos seus pecados, você crê no sacrifício de Cristo na cruz, e Deus lhe oferece a partir daquele segundo uma memória apagada e diz: dos teus pecados eu não mais me lembrarei, e você está livre de toda culpa, de toda condenação. Pela fé você é declarado justo. O que significa, portanto, o seguinte: você tem acesso à presença de Deus, o seu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus, você se torna, portanto, conhecido nos céus, o governo providencial de Deus, portanto, passa a atuar em seu favor, o exército angelical passa a servi-lo, porque são espíritos ministradores em favor daqueles que herdarão a salvação. Amados irmãos, em nome de Jesus, nós somos crentes, nós não somos muçulmanos. Nós não acreditamos em Alá, nós acreditamos no Pai de Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus perdoador, é um Deus de misericórdia, é um Deus doce. E ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Bom, alguém pode estar dizendo: essa mensagem é um perigo. É perigosa mesmo. Martin Lloyd Jones apresenta o teste para você saber se um pregador está pregando o evangelho. Enquanto ele prega, pessoas estão dizendo: esse cara é liberal, esse cara é antinomiano, esse cara está dizendo que a Bíblia estimula as pessoas a pecar, que não importa a maneira como elas vivam, elas serão salvas. O que Martin Lloyd Jones diz é o seguinte: que quando essas acusações são feitas contra o pregador, isso é prova que ele está pregando o evangelho. Porque estas acusações foram feitas contra o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo teve que se defender e dizendo: não, eu não estou ensinando isso. Eu não estou ensinando que você deve ser muito mal porque Deus é muito bom. Então, nessas horas, as pessoas podem ser levadas a dizer: uma mensagem perigosa. Isso aí, tem gente aqui que vai usar isso para o pecado. Estou eu aqui do lado desse 71, desse canalha, que estava precisando nessa noite apanhar da lei, e vem o pastor e apresenta esse Deus irritantemente condescendente, irritantemente perdoador, que acolhe a confissão e diz: dos teus pecados eu não mais me lembrarei. Gente, quando eu prego, vocês me perdoem, pode ser mal educado, eu não estou pensando na canalha, eu estou pensando nos quebrantados de coração, eu estou pensando nos filhos de Abraão que estão curvados pela lei. Estou pensando naqueles que ainda não compreenderam o amor de Deus que está em Cristo, que confundiram o evangelho com moralidade, que estão tentando encontrar a justiça que procede da lei e não a justiça que vem de Cristo, que cai do céu como a chuva, gratuita. Essa mensagem, se for compreendida pelos irmãos, para além do que os irmãos já compreendem, porque os irmãos, os membros da igreja do Nazareno, têm sido pastoreados por ministros fiéis que pregam a palavra de Deus. Mas, embora eu saiba desse fato, que o evangelho é pregado nessa igreja, e penso que uma evidência disso é o zelo que vocês têm pela palavra. Atenção, eu estou aqui 1 hora falando, ninguém desvia os olhos do púlpito. Isso é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando nessa igreja, e alegria presente na vida dos irmãos.
o zelo pela palavra de Deus, tudo é encantador, é uma obra da graça. Mas essa doutrina, ela tem que ser pregada sistematicamente, porque é uma doutrina irracional. E Lutero diz o seguinte: não há nada mais difícil na vida cristã do que acreditar nessa doutrina, porque ela vai de encontro ao senso comum. Nós vivemos num mundo onde eu conquisto aquilo que eu fiz por merecer receber. Aqui não. Aqui eu não confio na carne. Aliás, eu desconfio de mim mesmo. Confio em Cristo. É como diz Lutero: Ele é o noivo, nós somos a noiva. Uma noiva pobre, endividada, que, portanto, ao se casar com o noivo, vê a sua dívida passar para o noivo, e toda a riqueza do noivo ser compartilhada com a noiva. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora sim, agora o Evangelho entrou na nossa cabeça. Agora nós passamos a chamar Deus de Pai. Agora nós não olhamos mais para o Sinai pegando fogo, mas para o bebê Jesus mamando no seio de Maria. Agora fomos emancipados da lei. Eu vou mais longe, vou, deliberadamente escandalizar os irmãos. Vocês sabem que agora o uso da maconha foi liberado no Uruguai. Você está no Rio Grande do Sul, se você estiver fumando seu baseado, cana. Vai para a viatura, para a delegacia. Se tiver com 300 gramas, ainda mais se você for negro, morador de favela, traficante. Vai para a prisão. Mas se você for para o Uruguai, não tem nenhum problema. Ninguém vai mais preso no Uruguai por usar droga, por portar uma certa quantidade de maconha. Irmãos queridos, nós estamos no Uruguai. A Bíblia nos ensina com muita clareza que nós estávamos casados com a lei sofreu um colapso, a lei morreu, agora eu estou livre para casar com Jesus Cristo. Não estou mais casado com a lei não pode mais exigir de mim fidelidade. Quando eu peco, eu não peco contra a lei, eu peco contra o amor. Eu estou casado com Cristo. Este é o ensino claro do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Não estamos mais casados com a lei, estamos casados. Olha, o ponto é tão importante, e talvez você esteja pensando: pastor, agora enlouqueceu. Mas é o ensino claro da carta de Paulo aos Romanos, e nós pastores devemos ter coragem de pregar essa mensagem totalmente responsável, mas é o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia ensina lá na carta de Paulo aos Romanos. Olha o que ele declara: isso aqui é um mistério pentecostal. Agora sim, se tem pentecostal aqui, você pode dizer: o mistério, que aqui está o mistério. Olha o mistério. Olha o mistério. Eu estava casado com uma mulher, ela me pegava pela barba, ela batia na minha cara, ela me chamava de canalha. Eu não tinha descanso. Ela era o meu superego, do meu lado, o tempo todo me lembrando das minhas fraquezas. Tem uma figura dessa num dos livros de Dostoiévski. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Eu não sou adúltero, porque ela morreu, então eu tomei a decisão de casar com Cristo. E eu, porque que eu casei com Cristo, eu não sou louco de continuar com aquela louca do meu lado. Eu estou com Cristo doce, misericordioso.
que me ama com amor incondicional e um amor zeloso, pois Ele não dá descanso a si mesmo enquanto não me vê parecido com Ele. Aí talvez você esteja pensando, mas pastor, explica isso melhor. Que negócio é esse de estar no Uruguai? Gente, o crente não precisa da lei para viver para a glória de Deus. Nós somos regidos agora pelo império do amor. O que reina no nosso coração é um amor grato. Eu não preciso de lei para ser santo. Basta a obra de Jesus Cristo na cruz. Eu não preciso da lei me ameaçando, me levando à loucura. Eu olho para ele esses dias, eu tentei explicar isso para os policiais do BOP. Tenho pregado semanalmente no BOP. Aí cheguei para um policial tarimbado e perguntei para ele: você consegue identificar na sua vida alguém que o ame muito? Ele falou: consigo. Estou tentando explicar, tentando ajudá-los a entender mais profundamente o Evangelho. O que você teme mais? Pecar contra essa pessoa que o ama tanto, ou pecar contra o Estado? O que o policial virou-se para mim e disse: pecar contra essa pessoa que me ama, quem eu amo. Eleve isso ao infinito e você terá uma ideia do crente se relacionando com Deus. Não preciso. Eu tenho Ele. Eu tenho seu amor. O Evangelho, portanto, quebra a compulsão. O Evangelho, ao nos liberar da lei, torna o nosso comportamento espontâneo. Você está livre, você olha para a situação e diz: eu poderia até pecar, isso não vai me impedir de continuar amado. Mas entre mim e o pecado há alguém que eu amo, e vou viver para a glória dele. Ainda que esteja amarrado nesse amor e saiba que esse pecado não vai invalidar a obra da graça na minha vida. Então, é um negócio impressionante. Olha, o Evangelho só pode ter sido inventado no céu, porque ele faz o seguinte: ele tira aquilo que a psicanálise, que Freud percebeu tão bem, a repressão, o superego agindo sobre o id, socando lá para o fundo do nosso inconsciente os nossos desejos inconfessados. O que é que o Evangelho faz? O Evangelho emancipa, o Evangelho lhe dá liberdade para você falar quem é, o que fez e o que faria, e o que é capaz de desejar fazer, mas agora dentro de uma relação de amor que o permite ser autêntico e que estabelece no seu espírito esse elemento de espontaneidade. As mulheres dessa igreja não sabem o que é um homem apaixonado. Eu costumo usar a relação do homem com a mulher no púlpito, porque não tem nada mais lindo que a mulher. E quando nós nos apaixonamos, no momento da paixão, a gente tem uma ideia do que sentimos quando estamos enamorados por Cristo. A Bíblia diz a seguinte coisa: irmã em Cristo, eu espero que você esteja casado, ou então que você encontre um homem assim. Jacó serviu a Labão 7 anos, e foram como poucos anos, pela fissura que ele tinha por Raquel. É isso. Os mandamentos do Senhor não são penosos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e do que o destilar dos favos. Por quê? Porque Jacó serviu a Labão 7 anos por Raquel, e foram como poucos anos pelo muito que amava. E embora tenhamos sido emancipados da lei pelo Evangelho, agora cumprimos a lei em novidade de espírito, tomados de gratidão, livres da compulsão. O
como potencial para nos livrarmos daquela neurose típica do religioso. Freud fala sobre isso no Mal-Estar na Civilização, de nós vivermos em sociedade neuróticas. E só há uma forma de um lugar como esse, onde nós falamos tanto sobre a moral, de um lugar como esse não se voltar contra nós, é o Evangelho reinando. E aí sim, agora sim, nós vamos falar sobre as implicações éticas. Há pessoas que são amadas, que foram acolhidas e seladas com o Espírito da promessa e habilitadas a viver em santidade de vida. Se isso tudo entrar na nossa cabeça, é alegria, é vontade de fazer poesia. Você vai se pegar rindo, você vai se pegar cantando louvores, você vai viver aquela experiência do Bernardo de Claraval. Jesus, o só pensar em ti enche-me o peito de dulçor. Só de lembrar do seu nome eu sinto uma coisa doce dentro de mim. Por quê? Porque o Senhor me livrou da fobia. O seu Evangelho me curou. Eu fico muito feliz por poder pregar sobre essa doutrina. Eu vou amanhã para São Paulo e no mesmo dia para o Rio, com a certeza, me perdoem a falta de modéstia, que eu honrei o convite que os pastores dessa igreja me fizeram. Eu preguei o Evangelho nessa noite. O Evangelho foi pregado nessa noite.